DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela que é inteligente o suficiente para ver o Homem Invisível. Thaís Alves. Pô, se inteligência fosse o que precisava pra ver o Homem Invisível, mas o doutor não ia ter visto? Como assim você não viu o Homem Invisível? Ih, cara. Só os inteligentes viram o Homem Invisível. Oh my God! E Pessoal, agora? Vamos lá, Thaís, lembra pra gente aí, conta pro pessoal o que nós vamos fazer aqui hoje, que arcos viemos revisar em mais essa sexta-feira de podcast. Pois é, voltamos aí pra série clássica, né? Estamos hoje revisando o The Ark. Sim, o arco chamado The Ark. Não confundam com Ark, com C. Não, pelo amor de Deus. Arca. A Arca. O arco é a Arca. Isso, o nome do arco é a Arca. E como vocês devem imaginar pelo título, ele tem aí uma certa... Digamos que se tivesse uma trilha sonora, esse episódio seria a música dos Padre Marcelo, né? Com certeza, Só não é que verdade? Fora que não são só dois animaizinhos, né? Não, são vários. São vários. Os humanos têm um várias monte. espécimes de cada um. Se bem que na Arca de Noé, os homens não eram só dois também. Porque era a família de Noé. Então. Né? Que elefante a gente sabia. Ah, com certeza. Dá vontade, né, Cersei? Dá vontade, né, Cersei? A Cersei queria os elefantes, né? Pois Se ela tivesse na Arca... A Arca já tinha um elefante há quanto tempo aí? Já tava lá, né? O barco do Greyjoy, infelizmente, não se compara, não compara uma arca a espacial. uma arca. Pois é, esse arco aí que a gente tem... É bacana porque ele remete muito a um arco da série moderna também, que é o End of the World. Ele tem certas semelhanças aí. Elementos. Não só pelo óbvio da gente ver ali o fim da Terra, tem mais coisa aí que a gente vai falar hoje, não é mesmo, Com Thaís? certeza. Então vamos lá, vamos embarcar, vamos pegar nossos tickets de entrada pra Arca, aí de clandestinos da Arca. Né? Vamos começar a revisar esse arco. Vamos lá. Então vamos aí pro review de The Ark da série clássica. Sim. O arco do primeiro Doutor, terceira temporada. E que foi televisionado entre 5 e 26 de março de 66. Ah, sim. E que tem aí uma grande vantagem em relação aos outros episódios dessa temporada. Ele não é a porra de um recon. Meu Deus, ele sobreviveu aos tempos. Que milagre, não é verdade? É aquilo, né, cara? A série clássica, ela sempre fica nessa linha, ainda mais nas primeiras fases, né? Depois do terceiro Doutor é mais de boa. Mas ela fica nessa corda bamba de, será que tem... Sempre, quando você entra, cara, entrou a terceira temporada de Doctor Who, já começa. Até chegar a Pertwee, e eu tô acontecendo ela a inteira, tem aquela, putz, será que agora é recon? Será que vai ter? Será que vai ter pelo menos um episódio? Será que vai ter 2? Será que não vai ter nada? E esse aí tem todos bonitinhos. Então, graças a Deus, não sei como. É um milagre. Milagre. É um fôlego novo, assim. Porque a gente sai de 2 arcos aí que recon é um saco. E aí a gente já vem pra um episódio bom, com ritmo bom. É engraçado, né? Deu sorte, hein? A primeira vez que eu vi esse arco, e agora quando a gente reviu também, eu tive a mesma sensação. Eu não sei se o ritmo dele é bom pra cacete, ou se eu só acho isso porque eu saí de 2 recons. Eu acho que as duas coisas. Mas ele é um episódio muito bom. Episódio muito bom. Um arco muito bom. Esse é o primeiro arco completo da do Chaplet, sim, né? Porque no outro ela entra nos 2 últimos segundos. E tem outras inovações, por exemplo. Esse é o primeiro arco que eles filmaram fora da ordem. Olha, uma coisa tão básica, Olha, né? a gente já tá na terceira temporada de Doctor Who, a gente já tá 3 anos depois da criação da série, e essa é a primeira vez que o diretor falou assim, gente, vamos ser inteligentes. Peraí, eu tive uma ideia. E se a gente gravar e colocar em outra ordem, as pessoas não vão saber? É tipo isso. E aí, tipo, eles falaram, tá, vamos fazer. E, tipo, é a primeira vez que isso acontece na história de Doctor Who. Tipo, que absurdo. Mas, pelo menos, começou a ser feita alguma coisa por aí, na verdade. A série clássica, ela vai aprendendo com o tempo, né? A série não adianta, cara. A série, ela tá se descobrindo ainda, apesar de a gente estar no terceiro ano. Ela tá aprendendo a fazer coisas novas mesmo. Sim. E engraçado é que esse diretor, que é o Michael Emerson, esse é o único trabalho dele em Doctor Who. Pô, e a direção dele é boa pra cacete, A direção dele é muito boa. E esse também é o único roteiro do Paul Erickson na série. Olha aí. E, além disso, quem tem um co-crédito aí de roteiro é Leslie Scott, que, no caso, é a mulher do Paul Erickson. Ela é a esposa dele. E, assim, ela é acreditada como a primeira mulher na história de Doctor Who como roteirista. Porém, ela não escreveu nada desse arco. Eu não sei o que aconteceu, porque ele falou assim, que isso foi um arranjo pessoal que eu tive com ela. O motivo é pessoal. E tudo que vocês precisam saber é que ela tem que ter esse crédito aqui. Mas sabe o que pode ser? Pode ser qualquer coisa. Às vezes o argumento veio dela. Porque assim, tudo bem, o roteiro é dele. É. O roteiro é dele. Ele foi lá realmente, eu tô supondo aqui, tá?
o cara foi lá, escreveu, gastou o tempo dele batendo na máquina de escrever e tudo mais. Só que às vezes quem deu o gancho, assim... A gente tem muito isso nós dois, assim, tipo... Às vezes um tem uma ideia, e se fizesse tal coisa? E o outro vai e faz. E aí vai. E a gente sempre fala que é dos dois. Isso. Às vezes foi uma coisa assim, tipo... Ela deu só um gancho. Aí, gente, mas não, sabe o que ia ser muito foda, querido? Estavam, sei lá, tomando chá na cama, vendo EastEnders. Ela, sabe o que ia ser muito foda? Vocês não te chamaram pra escrever aquela série lá do doutor? Ah, chamaram. E se fosse tipo uma Arca de Noé no espaço? Aí ele falou, caralho, maneiro. Aí ela brincou assim, mas não quer me dar o crédito, tá? Aí ele falou, beleza. Tá bom. E ele escreveu, deu certo, ele deu crédito. E pronto. Quer dizer, pelo menos eu imagino assim. Eu acho que sim, acho que pode ter sido algo assim. Ele nunca explicou. Então, assim, ela não escreveu, mas algum envolvimento ela deve ter tido, né? Sei lá o que ele não ia dar o crédito do nada. Não é possível. E aí, né, a grande ideia desse arco aí, desse episódio... Eu pensar que ela é a primeira, agora foi mal de cortar, mas que ela é a primeira escritora, porque... A Verity não contaria um pouco porque tudo bem que ela não escreveu, Ela não escreveu, mas ela escreveu a ideia principal, ideias, exatamente. Então não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo por aí. Não, realmente. Como crédito, seria ela. Pois é. E aí, qual que é a grande ideia desse episódio, né? É o doutor Steven e Dodo, que é o time TARDIS da época, eles acabam aterrissando a TARDIS... Na floresta. Só que não. Porque eles estão ali no meio da selva e tem bicho, tem lagarto, tem elefante. O arco começa com um jumpscare, né? Porque assim, o arco começa, a gente vê um largato. Não é um lagarto, é um largato mesmo. Ok. Crianças, é lagarto, tá? Pelo amor de tudo que é mais sagrado. Enfim, a gente vê ali o lagarto, e aí do nada, tipo, o lagarto tá de boa lagarteando lá na dele, lá pegando o solzinho falso dele. Do nada vem a porra de um pássaro, fazendo barulhão. E ele é pego ali. Susto, cara. O ecossistema, ele não chega a pegar o lagarto, não. Ele só dá ele dá um rasante. Pinote, um pinotinho. E aí eles chegam e tipo, nossa, olha que legal. A Dodo já sai da tarde, já tá andando. E é muito bom que o Steven fica cagado de medo. Ele fala, você tá louco, cara, mas você andando assim, você não sabe se dá pra respirar aqui. Não pode. Aí ela, mas eu tô respirando. Ele, mas você não sabe se você segura. Não, mas eu já vim aqui. Aí ele, mas você não sabe onde é aqui. Aí ela... Claro que eu sei, eu vim com o colégio aqui no passeio, in The Forest of the Night. Zoológico, Forest of the Night. Horrível. Aí ela, não, aqui tem os bichos, tem um gafanhoto. Tá vendo? Tem um lagarto, tem um gafanhoto. Aqui é de boa, é como qualquer mato em Londres. Eu conheço aqui, já vim aqui várias vezes, não sei o quê. E o Steve, não, porque você não sabe, porque não sei o quê. Você tá maluca, que tem que tomar cuidado. E aí ela começa a espirrar. E aí a gente já vê que alguma rinite bateu ali. Alguma coisa tá acontecendo. Mas é interessante isso, essa relação que o Steven tem com ela, porque, vamos lá, a gente tem ela nos 2 últimos segundos do último arco, ela entrando na pressa, com o Steven meio que, vambora, tá ajudando ela. Beleza, nesse arco inteiro, a gente vê que o Steven, ele tá meio que mentorando ela, né? Ah, sim. Como, mal comparando, é como se ele fosse um supervisor e ela fosse a estagiária da TARDIS. Isso. Porque ele tá o tempo todo, pega ali, vai ali, faz isso. Tipo... Não fala assim, não, vem pra cá comigo, não sei o que lá, tipo, seja esperta. Isso porque ele já tem essa experiência de estar em mundos que ele não conhece. O doutor também faz, mas ele faz mais. E tudo mais, né? Tem que lembrar que o Steven é do futuro, ele já estava, quando ele entrou pra TARDIS, ele estava em outro planeta, ele se virou pra chegar na TARDIS sozinho, entre aspas, rasgado. Exatamente. E outra coisa que é interessante se notar aí, pelo menos nesses primeiros episódios, é que o sotaque da Dodo é um sotaque diferente. É um sotaque, eu não sei de que região. É o Cockney, que eles falam, o sotaque Cockney. É do norte. É tipo Eccleston. Ah, tá. E aí, tipo, ela Mas ele não fala metades. Não, mas às vezes um sotaque do norte. Tem muitos sotaques na Inglaterra. No Sudeste tem vários sotaques, né? Vídeo nós dois. Exatamente. E aí, tipo, ao longo do arco, de repente, esse sotaque vai desaparecendo. Mais ou menos, né? Ele tem uma explicação que não precisava. Tem uma explicação. A gente vai chegar lá quando a gente chegar nessa parte. Dentro do arco tem uma explicação disso, mas nesse primeiro momento... Se é cagada, cada vez mais de quem deve vir, né? Pois é. E aí, beleza, eles estão lá, tem um monte de animal, aí brinca com o elefante, então, né? aparece o elefante. Isso é muito bom, que não é... Veja, não é um prop tosco de elefante, não é um found footage de elefante que tava arquivado, que pegaram da BBC Earth. Estão acariciando o elefante. O ator elefante e os atores humanos estão contracenando. Tá interagindo. Sim, o que é muito maneiro, porque a gente tem que lembrar aí que Doctor Who não é a série que tem o maior orçamento do planeta. E esse arco, ele teve tanto orçamento que ele chegou ao ponto de ter um bebê elefante, cara. Sim.
atuando ali com eles. Esse arco, se vocês assistiram, vocês vão ver assim que tem uma caralhada de cenário, uma caralhada de ator, tem muito orçamento nesse episódio. Inclusive aí a gente dá sempre a dica pra vocês, se vocês estão escutando sem ver o arco. Gente. Quando é recon, beleza, pode só estar da internet. Agora, nesse caso, cara, esse arco ele é tão visualmente legal, porque assim, ele tem. Os cenários são maneiros. Os ETs são legais, tipo, os monoides, que são, a gente vai entrar daqui a pouco, são... os monoides. São os antagonistas do episódio, assim, na maior parte dele. Eles têm um visual bem reter bizarro dos anos 60, mas é bacana ver. Tipo, é legal. É bem feitinho, né? É tosco como tudo na época era, mas é maneiro, é bem feito. E, tipo, o ritmo do episódio é bom, os cenários são bons, os personagens são assim, te prendem. Vale a pena ver. Sim, vale muito a pena, com toda certeza. E aí, beleza, eles estão lá, não sei o que lá. Aí, a gente vê lá, né, os monoides e os guardiões dentro de um cenário que parece uma torre de comando, não, centro ali. É como se fosse uma ponte de comando ali. Não é bem uma ponte, é tipo uma sala, né, de controle. É, uma sala de controle. Seria uma ponte, vai. E aí, eles veem que chegaram... inimigos, invasores, ali onde eles estão. Colas, enquanto os monoides e a galera tá vendo o doutor, eu ia falar o Ian, olha aí. Olá! O doutor, o Steven e a Dodo, eles três estão lá nessa floresta natural, em tese, brincando com elefantes, não sei o quê. E aí o doutor, ele olha pro céu, aí ele fala, eu sabia que a gente não tava numa floresta. Esse céu olha o céu. Tá estranho. Não tá estranho. Ele fala, olha o céu, não é um céu, é um teto. É um teto. Tipo, aí ele pega no chão e fala, ó, sente o chão. Ele tem uma vibração, ele não tem feeling de chão. Isso. Ele é artificial, a gente tá em uma floresta artificial. E eles começam a explorar tudo mais, e aí eles veem ao longe, essa cena lembra até um pouco o The Daleks, o primeirão de todos lá com os Daleks, quando eles veem a cidadela ao longe, é bem parecido. Ele olha assim, ele fala, olha, Steven, tem uma cidadela ali. Vamos ver o que tem, porque pra gente entender o que tá acontecendo, né? Porque a gente não tá num lugar natural. Né? Alguma coisa tá acontecendo aqui. Isso não é um planeta. Não é um planeta. Não que a gente saiba, né? Pelo menos não parece ser um planeta tal. Só uma outra coisa que também rola é que ele dá uma chamada na Dodo porque ela tá com roupa de cruzada, né? Sim! Aí ele falou, que roupa é essa? Você ficou mexendo no meu guarda-roupa? Você tá mexendo no meu armário? Ela falou, eu achei bonito, resolvi usar. Ele falou, mas não é pra sair usando as roupas que não tem nada a ver com o lugar. Não é mesmo, Tibnon? Né, Tibnon? Aí ela falou, e daí? Eu gostei, né? Tipo, ela dá uma desculpa do tipo, eu tô usando porque eu achei legal. Então, e é engraçado, porque qual é o lance, né? A gente sabe que não é todo mundo que assiste série clássica. Ponto. Só que aí, às vezes, as pessoas pegam, faz uma pesquisa rápida, assim, não se aprofunda muito. E eu já vi, e não é daqui, não. Eu tô falando de coisa gringa, do pessoal perguntando, de que época do passado veio a Dodo? Quando tá errado, porque justamente por conta dessa foto dela com roupa de cruzado. A Dodo não é do passado, então, ela é... Não, depende. Se a gente vê da perspectiva de hoje, ela é... Contemporânea. Ela é porque ela era do ano que o episódio tava passando. 66 já. Então. Mas ela, na época, era contemporânea. Ela não era uma companion resgatada do passado, tal qual o Steven era do futuro. Não, ela foi resgatada contemporânea. Na Terra dos anos 60. Pois é, e aí o pessoal, só por causa dessa roupa dela de cruzado, ela é do passado. Eu já vi isso rolando essas discussões. Foi só uma roupa randômica. Foda. Que ela achou legal na Tardes e botou. Tanto que no final desse próprio arco, a gente vê ela saindo de novo do guarda-roupa com uma outra roupa da boininha. A boininha é roupa com círculos, né? Que é a roupa que ela fica usando. Por essa roupa. Exato, né? E aí é isso. Eles estão lá nesse lugar que não é a Terra, obviamente, mas que tem muitos espécimes da Terra. Não só elefante, né? Um monte de bicho. É que o elefante é mais bonitinho dali, né? E o lagarto também. E o largato. Largato. E aí, enquanto isso, lá nesse outro lugar, nós temos vários humanos, vários mesmo, e tem alguns caras que estão no comando ali, né, que eles são conhecidos como os guardiões. Sim. Que são os humanos, Que são os humanos. E aí tem também uma espécie alienígena, diferentona. Ciclópica, que eles têm só um olho. Que eles têm a peruquinha do Beatles. É basicamente... Pode crer, né? Peruquinha do Beatles. É um Beatles ciclope do espaço. É isso. Pronto. Ótima explicação. Tá resumido. E eles não falam. Eles são... Eles são os Uds. Eles são os Uds desse povo. Eles são os Uds, porque eles estão servindo os guardiões ali na nave. Eles são uma raça escrava e que, segundo os guardiões, tipo, é isso que eles são e tá tudo certo. E tá tudo bem. Lembra bastante os Uds mesmo. Lembra bastante os Uds. Eles são dóceis. Eles são pacíficos, Eles são pacíficos e é isso. E aí, nossa, chegaram esses caras, eles são invasores. Sempre rola, né? Esse estranhamento. Essa treta é rápida até.
Porque o doutor, quando ele, são invasores. Aí eles se apresentam, conversam. Até então tá tudo ok, né? Não deu nada. Tipo, beleza, eles só chegaram aqui, mas não são invasores, tudo bem. Aí eles explicam, nós somos estamos na 57ª era da segmento história, do tempo. E aí o doutor fala, não, porque a gente conheceu o Nero, porque a gente viu os Daleks. Não, porque é a Guerra de Troia, que não sei o quê. Aí o comandante fala assim, mas isso é do primeiro segmento do tempo. A gente tá no 57º. Aí o doutor, nossa, então a gente deve estar uns 10 milhões de anos no futuro. Não, e ele até fala, a gente tá... Essa arca é uma... Não fala uma arca, né? Essa nave, ela é o refúgio aqui, porque o que sobrou dos humanos, né? E o que sobrou dos espécimes de animais, a gente pegou pra poder repopular outro planeta, porque a Terra vai acabar. E aí a Dodo vai falar, então é tipo a Arca de Noé. Aí o cara fala, o que é Arca de Noé? O que é Arca? Beleza, aí fica isso lá. Então, a gente já sabe qual é o lance. Ali são os minutos finais, ou horas finais, enfim, do planeta Terra. A gente vai ver no segundo episódio a Terra indo pro caralho. Aparece. Que é o que a gente vê em The End of the World. Então, a gente pode esticar ali pra dizer... Veja, isso não é 100% cravado, porque... O Eccleston tava vendo os últimos segundinhos e o primeiro doutor chegou um pouco antes. Enfim, um pouquinho antes. Pode ter uma disparidade ou outra, mas se a gente analisar que isso é o fim do planeta Terra, em The End of the World a gente vê o fim do planeta Terra ali no satélite, em tese, o nono tá vendo a Terra de uma perspectiva e o primeiro tá vendo de outra. Exatamente. E outra coisa que os Guardiões falam ali pra eles é que eles estão levando tudo que sobrou para o planeta Refuses 2. O planeta Refúgio 2. E que eles também têm uma tecnologia que miniaturaliza. Que não faz ficar em miniatura. Isso. Eles transformaram vários seres humanos, tipo milhões... É pra poupar espaço, né? Nas gavetinhas. Então, isso é muito maneiro, o jeito, assim... em relação à produção mesmo, é muito bem feito isso, pra época. Porque pensa que nos anos 60 eles já tiveram a ideia de que pra levar os humanos para um outro planeta seguro, eles têm que poupar espaço, porque tem muitos seres humanos na Terra. Mas digo em Eu relação... achei genial essa parte, genial, sabe? Eu digo em relação a como foi feito mesmo. E aí, tipo, eles têm que diminuir os seres humanos, cada gavetinha tem 10 milhões de seres humanos. É muito legal, na verdade, legal. Sabe? Tipo... O foda é que vai ter que ficar alguém inteiro, né, grande, pra poder fazer todo mundo crescer depois. Sim, né, existe toda uma equipe que vai cuidar disso. E o que justifica também... A gente tem a população do planeta ali em tese e a gente só vê 20 pessoas ali. Não tem. Ali parece que é mais a família e agregados do comandante, né? Ali parece que é a galera... Você falou bem da ponte, né? Tipo, ali é a galera do comando. É a galera que tá trabalhando. O resto tá engavetado, vivendo de boa nas gavetas. Por isso que a gente não vê a população do planeta no Mas negócio. A população do planeta está nessa arca, né? Sim. E aí é isso. E Nick, tudo isso tá acontecendo, a Dodo começa a espirrar. Ela tá espirrando desde o começo do episódio. Só que isso vira um puta problema. Por quê? Exato. Porque a gente tá falando de um povo muito no futuro e a gente sabe que vírus, essas coisas se mutam, né, com o tempo. Isso. E eles não estavam acostumados mais. Ele erradicou o vírus da gripe. Por conta da erradicação, ele parou de ser imune. Porque assim, a gente parou de tem fazer gripe. O anticorpo. Né? A gente tem gripe e não morre de gripe mais, porque o vírus já foi se mutando e a gente já aprendeu a conviver com ele. A gente tá adaptado. Tanto o vírus se adapta quanto a gente se adapta ao vírus. Em alguns casos, né? Não todos os vírus, mas enfim. Pelo amor de Deus. Nesse caso, eles erradicaram, a humanidade erradicou em algum ponto, talvez até ali com as meninas, com as enfermeiras gato lá do Nova Terra. Pode crer, hein? Quem sabe que elas curaram todas as doenças ali, quem sabe é aquilo. Com certeza. Veja, tô supondo. Estamos supondo. Estamos juntando pedacinhos, né? Em algum ponto a humanidade ficou imune a isso, parou de ter necessidade, o vírus foi embora, tudo bem. Aí chega uma pessoa com o vírus, numa população que não conhece mais o vírus. Não, e é uma pessoa de muito atrás no passado. É um vírus diferentaço levando um vírus pra pessoas que... Gente, eles não tem mais a defesa. Eles desligaram a defesa pra isso porque parou de existir. Então... E aí veio um cara passando mal. Inevitavelmente, acaba... Veio um cara passando mal, aí a Dodo, mas é só febre, dá nada, dá uma laranja pra ele, tá tudo certo. Aí bebe líquido. Vitamina C. Beba muito líquido. Fluidos. Aí, ele começa a passar mal, aí isso já pega mal. Porque todo mundo fala, vocês trouxeram doença. É uma parada meio colonizado, né? Os índios não tinham doença. Super isso. Aí chegou o português, chegou o espanhol, espirrou na cara do índio e ele começou a morrer. E não só isso, o primeiro cara que fica doente é o comandante da nave. Tipo, não é qualquer pessoa, é o dono da porra toda. E aí o comandante
tá lá morrendo na cama. Aí entra o cara que substitui ele no comando. É verdade. E aí ele é bem hostil em relação ao time Tardes. E aí pra piorar, começa a morrer monoide também. Porque os monoides é pior ainda, porque o humano é assim, espirrou, ele fica com febre, fica mal, fica caído ali pedindo canja de galinha. O monoide, eles tem uma hora que eles falam assim, vai lá onde tá a nave deles, vê o que tá acontecendo. E a dor do espirrou, tipo, na porta da Tardes. Eles começam a pegar chega, também. Ele cai e morre. Já era, não tem defesa nenhuma. Que é o monoide que morre, né? Que é aquele, ele vai investigar, entrou em contato com o vírus, cai babando já no chão. Já era, não tem mais o que fazer. Já cai estatelado. E aí, pronto, vamos prender esses caras porque eles são os inimigos e eles trouxeram a morte pra cá, cara. Aí a gente já tá entre o primeiro e o segundo episódio. Isso. O segundo episódio chama A Praga. Tipo, é louco episódio. É quando... só um resfriado, não é nada demais. A praga é uma gripe. Gripe / resfriado. E naquele contexto é tipo uma praga foda que, tipo, deixou um cara, né, do comando todo fudido, todo cagado. E o outro, que tudo bem, era um escravo lá dele, estava usando monoide, caiu morto. Ou seja, né, esses caras têm que ficar presos. Eles prendem o time Tardes e o Steven começa a manifestar a doença também. Só que num nível não tão assassino. Então, mas o fato do Steven manifestar a doença, se eles são tão maus assim, por que um deles está infectado também? E faz sentido também, olha que bacana. Tudo bem que o doutor não é humano, então ele não estaria nessa conta. Mas por que o Steven, ele pegou a gripe tão fácil? Porque ele também é de outra época. Porque ele também é de outra época. Ele é do futuro. Tudo bem que você tem uma pessoa espirrando do seu lado o tempo todo, faria você ficar doente de qualquer forma. Mas a gente pode dizer... ambiente fechado, né? Porque, ainda mais ali, que é uma nave, né? Tipo, o ar que eles estão espirrando é o mesmo. Isso. O que, se ela espirrasse um pouco mais, talvez ela fosse matar todo mundo, né? Pois é. Mas ele fica doente também. Ele fica doente também, ele fica bem zoado, né? Steven gripadinho ali. Mas o barro dele vai embora rápido. Não dá nada. Pois é. E dentre os humanos que estão ali, entre os guardiões, alguns deles começam a levantar a hipótese, incluindo os filhos do comandante, de que talvez esses caras não só sejam boas pessoas, como eles também devem ter a cura pra essa porra toda. Tanto que a gente vê que o doutor ele vai administrar uma cura no Steven a fins de teste, né? Tipo, ele é o primeiro. Ele é o... Até porque eu acho que a população ali da Arca não ia deixar eles estarem em qualquer um deles, porque vai que é uma vacina pra morrer. Ele faz no Steven e o Steven fica de boa depois. Ele fica bem. Então, assim, você vê que existe todo um julgamento daquele cara que tá lá no comando. O primeiro The Trial of a Time Lord. Aí, né? Que não é com outro Time Lord, mas é de um Time Lord. Exatamente. E aí o cara que tá no comando, que não é o comandante mais, ele fala, quem tá do meu lado? É o interino. E aí, o interino. E aí, toda a galera que tá lá na nave... Tamo a favor! E o comandante lá do quartinho dele com os filhos dele... Eles estão vendo tudo pela telinha ali, né? Pela TV do futuro, pela que é uma TV 14 polegadas preto e branco. Claro, óbvio, gente. Cara, é muito bom que eles estão no futuro e tem papel ainda. É o futuro do presente. Eles mostram, lembra? Uma planta no papel. E aí ele tá vendo tudo pela telinha, ele fala assim, não, vocês estão loucos, vocês não podem julgar esses caras. Existe, então... uma discordância entre essas pessoas. Como toda sociedade, Como toda sociedade. Tem uns a favor, tem uns contra, mas ali durante o julgamento eles falam não, porque a gente vai matar esses caras. A pena é ser ejetado para o espaço. Sim. Só uma coisa, a gente estava falando sobre o paralelo que esse episódio tem com The End of the World, né? E a gente tem lá em The End of the World a Cassandra falando que ela é a última humana. E aí você pode falar que um fato tá anulando o outro. Só que nesse episódio, não The Ark, no The End of the World, a Cassandra deixa claro que ela é a última humana pura, né? Nascida na Terra, de pai da Terra, mãe da Terra. Isso. Ali a gente pode imaginar que esses humanos são aqueles neo-humanos. Tipo, eles podem ter... Eles não nasceram na Terra. Raça que... Não, podem até ter nascido na Terra, podem não ter nascido na Terra, ou podem ter nascido na Terra, mas tem algum alienígena em algum ponto do sangue deles. Exatamente. Entendeu? Só pra deixar claro, porque talvez levante essa dúvida na cabeça da galera. E não só isso, eu lembro que o Eccleston em The End of the World, ele chega a falar que a Terra foi evacuada e eles foram para outros mundos. Então sim. isso tá dentro do lore. Essa, inclusive, é um dos grupos de evacuação, Isso. Então, mas é só... Isso com certeza. Ali é que, né, a gente sabe que a série moderna às vezes peca em não falar coisas da clássica. Ele poderia dar um exemplo da Arca. Subentendido. Com certeza, ele super poderia ter mencionado ali. Então, mas justamente quando o 9 fala isso lá no segundo episódio da primeira temporada da Moderna, a Cassandra fala que, nem são humanos de verdade, porque tem sangue de outras raças, não sei o quê. Que é o lance do preconceito lá dela, tal, não sei o quê. Mas é só esse parênteses pra deixar claro que um fato não tá anulando o outro. Não anula o outro de forma nenhuma. E aí existe o julgamento, bababá, só que aí no fim das contas o comandante chega lá e fala,
pode anular essa porra aí? Esses caras são legais. O doutor... Um acidente, porra. O doutor vai arranjar a cura e vocês não vão matar ele, não. Eles que vão me curar. Não, e é muito bom. Porque... E ele fica mó chupando o dedo, o cara que tava lá, né? Porque ele é o interino, né? Na hora que chega de verdade, ele tem que botar a viola no saco. Exato. E aí é muito bom que ele... Enfim, tem... Quando começa o The Plague, né? Que já é o segundo episódio... A gente tem, né? Agora não sei se é no segundo ou terceiro, enfim, eu sempre me enrolo em qual episódio acontece as coisas. Lembra que os 2 primeiros se passam antes. Calma, não vamos spoiler o que acontece. Mas sim, tem ali o lance do Steven tá doente, e aí o doutor ele vai, paga de doutor, né? De médico mesmo, vai administrar a cura. E aparece os monoides com uma mascarinha. Tipo, eles estão com uma máscara pra não respirar o ar. Só que essas máscaras, elas são muito futuro do passado. Tipo, um plástico com uma fita. Tudo bem que isso meio que é o que a gente faz hoje também, né? É que as coisas são mais grosseiras e então, grandonas, você tem que imaginar, né, que eles não tinham uma tecnologia própria pra isolar esse vírus, porque não tinha mais o vírus. Então a gente até pode dizer que eles tiveram que improvisar ali. Eu acho que sim. Pra não respirar. Pra não respirar esse ar que tá contaminado. Né? Aí o doutor vai lá administrar a cura no Steven, fica tudo certo, mas a Dodo fica desconfiadaça, né? Ela fica, não, isso não vai dar certo. Não, e outra coisa muito legal dessa cena é que o doutor, ele mexe nos frascos e agulhas, o monoide ajuda ele tá sendo mó simpático com o monoide, inclusive. Né? Isso é muito Aliás, bom. O doutor é a única pessoa que trata o monoide como gente. Então, é porque, veja... Ele também alien. Não é... Ali, né, todos são meio aliens, né? Porque eles não estão em planeta nenhum. Um é alien pro outro, né? Mas o doutor, ele sempre teve essa relação de boa com raças muito estranhas, porque ele é de uma outra raça também. Ele só calha de parecer com a gente. E aí, aliás, da gente parecer com ele. Da gente parecer com eles. E aí, tipo, a Dodo tá vendo ele fazer o procedimento todo, e aí ele coloca no Steven, tipo, como se fosse um petzinho. Tipo um negócio de cigarro, né? Aí ele aí a Dodo fala assim, você não vai botar injeção nele? Aí ele fala assim pra ela. Que injeção? Que injeção? Isso aí é ultrapassado. Hoje em dia não se faz mais isso, não. Veio da onde? Dos anos 60? Acredite, mais ou menos no futuro, a partir dos anos 90, não vai ter mais injeção. Quem dera. I wish. Porque mais 10 milhões de anos no futuro, sim. Eu podia ter nascido em 10 milhões depois de Cristo mesmo, cara. Na 57ª virada do tempo. Porque, cara, a agulha é foda, cara. Não dá. E aí, rapidinho, ele bota ali o pet no Steve. E tá a febre já começa a baixar. Baixa na hora. Instantaneamente. Ele faz um chá ali de Vick pro Steven. Eu gostei que foi rápido, sabe? Tipo, futuro, né? Não deu 5 minutos, ele já tá bom. A febre já baixou. Futuro. E aí... O Steven tá curado. E aí, o doutor fala pra Dodo ir administrar a cura nos outros caras. Ela falou, mas o Steven não é um teste? E o doutor fala assim, mas seria irresponsável da minha parte não curar eles logo, porque eles podem morrer. Sim, porque, de novo, a defesa deles não é tanta assim, e aí, às vezes, ele não aguenta tanto tempo também. Então, tipo, o doutor tá sendo legal, na verdade. A Dodo, ela tá esse tempo inteiro com a gripe e tá de boa, porque o sistema dela reage bem a isso. Ela tá com os anticorpos, né? Tipo, ela tá fazendo a cura natural que nós faríamos. Eles não. Exatamente. Uma coisa que a gente não comentou da Dodo também é que na cena que eles estão presos, ela entra numa guilt trip braba, né? Que ela fica Tadinha. assim, a culpa é minha. A doutor fala, não precisa chorar não. Ela falou, não tô chorando, eu tô fungando porque eu tô resfriada. Aí ele, não, mas tudo bem. Ela falou, não. É um momento cômico, né? Se não fosse eu, ele não estaria doente, não tinha morrido o monoide, não sei o que, não. Aí ele falou, você tá escorrendo ainda? Ela, não, agora eu tô chorando mesmo. Eu tô mas chorando, você tá chorando só. ou tá fingindo que tá chorando? Você tô chorando. Você tá escorrendo ou tá fingindo que tá escorrendo? Eu tô chorando. E é um momento cômico, porque o doutor... Não, toma aqui, né, o lencinho. Ela, não, mas eu tô chorando. Ele tá desde o começo do arco falando isso. Você quer um lenço? Não, não quero. Aí tem uma que ele fala assim, criança, você tem que usar o lenço. Pelo amor de Deus. Você vai ficar espirrando aí na mão, vai passar na cara, vai passar no negócio, vai passar no negócio do ônibus, pô. Falando em ônibus... Crianças em casa, usem lenços. Falando em ônibus, vou voltar pro comecinho que ela tá ali se perdendo, né, na selva. E o Steven, não, pelo amor de Deus, você não pode se afastar daqui. Como você vai voltar depois? Eu volto de ônibus. Eu pego um ônibus. Sensacional. E como a gente falou, né? O doutor consegue, graças a Deus, encontrar a cura. Ele cura geral, todo mundo fica feliz, a nave inteira tá 100%. Tá tudo certo, né? Aí o comandante fala, nossa, muito obrigada, não sei o quê. Acabou o arco, gente, tchau. Não, obrigado mesmo, né, pela ajuda. Daqui a 700... Satisfação, viu? Daqui a 700 anos, essa arca vai chegar no planeta Refuses e lá a gente vai popular com os humanos que saíram da Terra. Certo. Beleza, acabou, tchau. Beleza, beijo na família, tchau. Beijo. Dá um oi pra galera miniaturizada lá. Exatamente. Difícil essa porra. Difícil. E aí, acaba o episódio.
Quando a gente chega no terceiro episódio do arco, a gente vê que é um arco dividido em 2 partes, né? Isso é muito... Então, 2 episódios são antes e os outros 2 últimos episódios se passam nos 700 anos depois. Exato, e é muito bacana, porque assim, a gente tem a cena do Doutor, Dodo e Steven entrando na tarde. Isso. Eles levam ele no carrinho, né? Que é aquele carrinho... O Monoid leva pra eles quem viu o Austin Powers, é o carrinho que o Austin Powers faz a manobra no corredor apertado e fica pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra trás. É igualzinho, é igual, cara. Só que o Monoid dirige melhor, né? Dirige um melhor. Pouquinho. Dirige melhor. Mas é muito legal que no futuro longínquo a gente tenha o carrinho igual do Austin Powers. Só uma coisa antes da gente voltar ali pra tardes com o trio, a gente vê que quando a galera tá ainda ali, antes da treta ou depois da treta, não lembro exatamente quando, o Steven tá falando com uma menina lá e ela mostra as plantas da estátua de pedra gregoriana. Pedra gregoriana que é uma rocha sempre. Que dura pra sempre. Ela é uma rocha... a gente vai construir, quando a gente chegar onde a gente chegar, a gente vai construir essa estátua em homenagem a todos os humanos e não sei o quê. Isso. Uma outra coisa também rola. A gente só vê o pezinho da estátua. Lembra, né? Eu tô... Não é... Senhor dos Anéis! Não é também, não é Senhor dos Anéis. Mas lembra também a estátua do Nabucodonosor, ali da Bíblia, já que ele tá falando da arca, né? Sim. Tudo bem que a arca de Noé e o reinado de Nabucodonosor tem eras de diferença, mas o ponto a gente tem na Bíblia a história da estátua de Nabucodonosor, que foi toda feita de ouro, mas ele tinha tido um sonho que o pé era de barro, a perna de ferro, e cada uma representava um império humano da época. E aí, enfim, a cabeça era ele. Mas é que me lembra. E como a gente tá falando de eras dos seres humanos, faz sentido. A ideia é a mesma ali, né? E o que a gente também tem antes do time voltar pra Tardes ali, depois que o Monoid vem a óbito, né? É que tem o funeral do Monoid. Isso é maneiro. O funeral do Monoid. A gente tem 4 Monoides levando um outro... São 4, né? 4 levando um, isso mesmo. E aí eles catapultam ele no espaço. Realmente, o lance dos efeitos especiais. Sim. Apesar da gente ver... Gente, dadas as limitações da época dos anos 60, claro. São efeitos muito bem legais, muito bem feitos, muito legais, muito elaborados, e você vê que eles foram feitos com carinho. Esse diretor, ele proporcionou uma qualidade de câmera, de cinematografia, que a gente não tinha visto até então em Doctor Who. Eu acho que assim, é um arco muito bem feito em termos técnicos. Já tiveram arcos bons assim, mas esse... tiveram. Mas esse aqui... O próprio que o Steven entra, eu fiquei impressionada. Tem muita coisa, tem muito cenário bacana também. Tem, mas eu fiquei bem impressionada. Eu achei assim que essa coisa dos efeitos, até a miniaturização, miniaturização. Pode estar errado também, não sei. Transformar em miniatura. Vários efeitos legais, assim, desse arco, eu achei muito legais. E claro, né, os próprios cenários. Sim. São cenários muito bem feitos. Já catapulta o bicho no espaço, tal, sei o quê. Isso, eu achei muito bacana. Enfim, aí isso tinha acontecido antes deles irem pra tarde, agora curou todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Daqui a 700 anos vamos lembrar aí de vocês, tá tudo certo, pode ir embora, vai na paz. E aí o doutor vai embora com a Dodo e o Steven, acabou. Aí a tarde some. Quando ela volta no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí quando ele sai na tarde, da tarde, fala, ué, caralho, mas eu mandei mexer. O que tá acontecendo? O que houve? Eu mandei andar, não andou, tô no mesmo lugar. Aí eu não sei se é a Dodo ou o Steven, ele... Não, pera, olha aquilo ali. Aí tem a estátua que, veja, quem tinha mostrado pro Steven, né? Tinha sido justamente uma humana. E a planta era uma estátua de um ser humano. Isso. Quando eles olham, não é uma estátua de um ser humano, é a estátua de um monoide. Aí você começa a desconfiar. Na maior pegada Planeta dos Macacos. Isso! Quando o Chesson Hesson, ele vê essa liberdade, seus maníacos! É igualzinho. É mais ou menos isso mesmo. E aí, alguma coisa tá diferente por aqui, né? Porque eles chegam na ponte, não tem ninguém. Tá tudo vazio. Tudo no piloto automático. Aí o Steven fala, eles ainda estão em rota pra Refuge. Não, ele até fala, mas a gente tá realmente na nave porque tá vazio, não sei o quê. Aí levanta-se a questão de não. A gente deve estar no tal futuro lá deles. E o doutor vê que tá no piloto automático e tal. Mas aí o Steven fala, nossa, mas não ficou nenhuma pessoa pra supervisionar? Tipo, não, tá tudo vazio, não tá acontecendo nada por ali. E eles falam... Por que a Tardes mandou a gente de volta pra cá, né? O que tá acontecendo lembrando que o doutor, nessa época, ele já dirige mal hoje. Ela, já dirige mal hoje. Naquela época, ele dirigia pior ainda. Deus me livre. E a Tardes... Tinha muito esse lance de pra onde a Tardes vai nos levar agora. Então, nessa época, a Tardes meio que decidia, né? Ia pra onde ela queria. A gente vai ver ali com o quarto doutor, vai ter o randomizer, né? Que ele escolhe ligar pra jogar em qualquer lugar. Mas nessa é assim. Onde for, foi, bicho. E aí eles chegam lá de novo, não tem ninguém. E
eles veem que tem, sim, pessoas que começam a chegar, e aí eles veem que os monoides estão no comando. E eles falam. E eles têm armas. Armas de calor. Eles são sapientes agora, Isso. Né? Não são só bichos. E os humanos que se tornaram escravos deles. Sabe qual é o nome disso? Olha lá. Parece que o jogo virou né, queridinha. Né, queridinha. Né, monoidinha. Né, monoidinho. O jogo virou, é isso. O que aconteceu foi o seguinte, a explicação que eles dão é que o vírus que a Dodo colocou lá, 700... A culpa é da Dodo. A gripe da Dodo fez os humanos ficarem mais fracos. É. E aí nessa, os monoides sobrepujaram. Isso. E aí é isso. Os monoides agora estão no poder. Eles têm ranking, né? Tem o 1, o 2, o 3, o 4 e vários outros. Então, e de novo, um, claro, é o do nisso, comando. Eu lembro também, a gente tá fazendo vários paralelos, com os UDs. Lembra no Satan Pit lá? Claro. Na hora das baixas, claro. O de Alpha 1, o de Alpha 2, tipo, por número e existe um ranqueamento, né? Com a diferença que acho que os UDs não tinham hierarquia, né? Eles eram uma coisa só. E no caso dos monoides existe uma hierarquia. Na verdade, a gente vai ver mais pra frente que eles até tem, porque tem os UDs diferentes lá do planeta dos UDs. Mas nesse episódio não. Até que não. Mas sim, eles são numerados. Mas eles são uma sociedade menos hierárquica mesmo. Os monoides ali, são como eles viraram uma sociedade meio próxima da nossa, então sim, eles têm líder. A gente vai ver mais pra frente que tem, não facções, mas tem uns que concordam com o pensamento do líder, outros que não concordam. Exato. Existe uma divisão entre os próprios monoides, que tem os que estão dominando e os que são meio contra isso. E os outros são... Gente, peraí, não é por aí. Então, você vê que os monoides não são de todo mal, eles não são vilões. Eles são como ser humano. Eles são como homem. Era isso que eu ia falar. Tal qual os seres humanos, existem monoides de boa, e monoides filha da puta. E monoides que querem tomar o poder também. Sim. Que já tinham tomado, né? Que já tinham tomado o poder. E aí o time TARDIS chega nessa nova configuração de coisas. Sim. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. E como eles já estão próximos de chegar eles já estão muito próximos de Refusion. Então os monoides já estão começando a fazer contato com Refusion e mandar navinhas, né? Escape pods, eu diria, pra lá. Naves de reconhecimento. Naves de reconhecimento, que inclusive eu amei o design dessas navinhas. Sim, é muito bacana. Dá inclusive pra notar, assim, a gente tá só vendo, né? Mas dá pra notar que é acolchoado, né? Que tipo, muito não é legal. Um papelão reto. Não, gente, é super bem feito. Esse ela cenário abre, é incrível. Tem a cena dela abrindo devagarzinho. Não é muito legal? E até o formato dela é bacana. É muito bacana, eu gostei muito. E aí, eles começam a fazer essas viagens de reconhecimento pra Refusion. E no meio dessas viagens, o doutor acaba indo também, né, pra Refusion. Até porque aquele lance de separar, a gente sempre acaba tendo isso em arcos, né? O doutor vai pra um lado, os companheiros vão pro outro. Nessa mas nesse parte, é mais de boa. É mais de boa. Normalmente, assim, alguma treta generalizada, eles separam. Nesse não, o doutor, ele fala, não, eu vou lá pra ver qual é. E vocês ficam aqui. Na verdade, a Dodo vai junto, mas o Steven ficou pra trás. É o Steven que fica, né? Isso mesmo. O Steven, ele acaba fazendo amizade com a Vanusa. Gigante pela própria natureza. Gigante a estátua do monoide. És belo, risonho. E o elefante nessa época deve ter morrido. Com certeza. Pô, 700 anos! Teve filhos. É mesmo, né? Não, mas aí gerou, né? O elefantinho já foi. E aí, o Ou Steven... eles tiveram alguma tecnologia que preservou o bicho, né? Acho que não, acho que eles... descendentes. Não. Acho que foi pode descendentes. Pode ser. Enfim, o Steven fica pra trás, fica subjugado lá com os outros humanos, na cozinha, trabalhando lá na cozinha. A Vanusa, inclusive, a Vanusa. A Vanusa. Como é que é o nome dela certo? Venusan. Vanusa, vai ser Vanusa. Ela é a cara da Tina Fey, né? Ela é a cara da Tina Fey. E tem um outro cara que tá com ela, que aparentemente eles têm o chururu, né? Porque ela tá dando em cima do Steven, que é bonitão, né? E aí o cara fica lá com ciúme. Mas essas duas pessoas são a chave pro Steven conseguir desenrolar o plano dele de tirar eles dali. Sim. E durante essa confusão toda, o Steven e esses caras também descobrem que tem uma bomba na arca e o grande plano dos monoides é o seguinte: a gente vai desembarcar. Só vai sobrar monoide. A gente vai desembarcar em Refusion, vem os monoides pra Refusion e todos os humanos que estão na arca. Ficam na nave, a gente manda pro caralho. A gente bota a bomba aí e detona, fim dos humanos. Não é nem bota a bomba aí. Extinção dos seres humanos. A bomba já está lá, a gente não sabe aonde. E tipo, lá tem todos os humanos em miniatura. Eles vão dizimar os terráqueos. Essa é a real.
e tomar o planeta Refusion pra eles. E muito provavelmente... Iam matar a galera de Refusion. Matar os refugianos, porque eles querem um planeta pra eles. Sim. Não é como os terráqueos, que estão a fim de coabitar junto com os Refugians. Sabe que o terráqueo é meio filho da puta também, né? Provavelmente... Não vou dizer que em algum ponto ali alguém não pensou em genocidar também em Refugian, né? Com toda a certeza. Vamos lembrar da colonização na própria Terra, a merda que deu. Imagina de outro planeta. O que eles não sabem... Mas nesse ponto a gente entende que o ser humano tava fugindo, então ele tava mais com a viola no saco também. Isso. O que eles não sabem é que Refusion é um planeta já habitado por habitantes invisíveis. Que tinha gente, entre aspas, né? Gente, até já era sabido porque eles mandavam um reconhecimento pra lá, tinha comunicação. Isso sim. Mas a gente não sabia, nem eles, que os habitantes eram invisíveis. Eles não acharam... se ligaram. Eles em nenhum momento eles chegaram a... que ninguém pensa de cara, será que ele é invisível? Não, você acha que ele vai ser de qualquer jeito, Isso. Né? Tanto que quando um monoide chega lá e fala, eu quero ver a cara desses Refugians. Não vai dar, não. E tipo, então você nunca vai ver a cara deles, porque eles são invisíveis, caralho. Enfim, o Steven tá sendo companionzão da porra, né? Que a gente sempre fala, né? O companion material. Ele consegue fazer um levante ali, né? Da galera. Ele é um... La Revolution, né? La Revolution. E assim, tem um dos caras humanos que ele também tá servindo aos monoides e ele tá do lado dos monoides. É rabo preso dos monoides. O rabo preso. É o minion dos monoides. E aí, esse cara, eles acabam usando ele como peça-chave pra começar a revolução ali. Porque eles chamam ele pra cozinha, aí a porta abre, aí eles conseguem escapar, dá aquele planinho ali. Assim, é o planinho do Steven. Os monoides claramente querem matar todo mundo. Aí esse cara chega pro monoide e fala, mas eles não estão querendo matar a gente, eles são nossos amigos. Vou ajudar eles a matar vocês pra provar que eles não querem matar ninguém. É basicamente isso. Ou talvez até por sobrevivência. Se eu ajudar eles... Ele é imbecil mesmo. Não, mas na cabeça deles deve ser assim. Se eu ajudar, talvez eles me mantenham vivo. Ele tem medo. Você vê que ele é mais medroso que os outros também. Sim. E aí, né, se eles conseguem ali fazer a fuga, né, de onde eles estão sendo presos ali pelos monoides, a cozinha, né, eles mencionam, a cozinha mesmo. Cozinha. Inclusive a cozinha mágica, né, porque a batata fica pronta, né? Isso é muito... Aquela batata... Não, é batata. Não, é muito... Essa cena, de novo, como esse episódio é bem feito. Claro, é a coisa mais perfeita do mundo? Não é. Não, mas gente. pensa que pra época... Nossa. Era muito bem feito, em especial, que a gente sempre fala. Era uma TV diferente, a imagem não tinha tanta qualidade, blá, blá, blá. Isso. A cena é assim, tem um pote, tipo um tupperwarezão, com um lico dentro. O lico. Um lico, minha filha, um lico. Aí quando a menina pinga um negócio, não sei se ela pinga ou se ela joga um troço, ela joga um trocinho na água. Não sei se é um cara também. Alguém pega e joga um trocinho na água, e aí, magicamente, vira um monte de batatinha, de bolinhos, um negócio assim. E a cena é tipo, mágico. É na hora, assim. Claro, hoje em dia a gente sabe que é só... Não é feitiçaria. Abaixa a opacidade de uma, entra na outra. Sim. Mas, cara, é muito legal. Maneiro. É muito maneiro. Eu, sinceramente, acho que pra época é um achievement. Loucura total. É bem bacana. Tipo, não é a primeira vez que a gente já vê isso nesse arco, né? A gente vê que tem um cara no começo que é encolhido, a gente vê ele encolhendo. Então... E assim, a cena não tem nem corte, aí chega outro cara, pega ele, já era, bota numa gaveta e acabou. É muito legal, gente. Os efeitos desse episódio realmente, nota 10, viu? Sim. Nota Whittaker. Tá de parabéns. Tá de parabéns, viu? Nota 13. Nota 13. E aí, beleza, o Steven tá lá fugindo da... Será que essa vai ser só a nota do episódio? Não, dos efeitos. Okay. Pelo amor de Deus, não confundam. Não, pode ser também. Enquanto isso, o doutor e a Dodo pegaram uma dessas... Skatepods? Não é bem uma skatepod, é uma navezinha de reconhecimento. E eles vão parar em Refusion. Fuga, né? Apesar de estar indo pra Refusion. E eles vão pra Refusion. Refusion. E aí, lá, eles conhecem o planeta é super bonitinho. Parece uma Terra. É bem parecido tipo com a Terra. 2. Eles vão lá com os monoides e não sei o que lá. E aí eles começam a conversar com uma voz. Que parece a voz de Zeus, né? Parece uma coisa meio... Ou Deus, né? Tipo... Não, então, porque ela tem uma imposição. Mas ela então, tem um... Mas peraí, mas se eu fosse um ser que não tem forma física... Ou pelo menos que tem uma forma física que é invisível... Eu teria uma voz mais... imposta, porque né? você precisa se destacar de algum jeito, né, cara? É que a gente vê, se o cara for muito forte e ver a voz fininha, você respeita ele porque ele é forte. Mas você não tá vendo, bicho?
do que você tem que ter forte em alguma coisa, nem que seja na voz, né? Exatamente. E aí o monoide fica, não tá vindo essa voz, eu quero ver esse Refusion, não sei o que lá. E aí o doutor mata na hora, né? Tipo, não, essa voz tá vindo daqui. Acho que eles são invisíveis, tá? Aí depois eles vão pra uma salinha, eles estão sentados numa mesa, o doutor numa cadeira, e aí a câmera mostra só a outra cadeira vazia. Mexendinho. Tem uma hora que o cara com o Refusion levanta, aí a cadeira dá uma... Eu achei maravilhoso, então, de verdade. Sabe o que é maneiro? A gente tinha falado lá como o primeiro doutor ele trata com naturalidade o monoide lá no começo. Com o Refusiano, o Senhor Invisível aqui, é a mesma coisa. Eles estão amigos. Ele chega assim, você, tudo bem, cadê você? Tô aqui você é invisível, tudo bem, ó. Pô, eu tenho tá de boa. Tá tranquilo. Claro. E ele fala assim, o Refusian fala, nós já tivemos forma física, mas hoje não temos mais, e tudo bem. E aí, né, o doutor fala assim, então, o seguinte, o que tá acontecendo é que a gente tem uma arca cheia dos terráqueos. Que agora chama Arca mesmo. Que agora chama The Ark. Quando eles chegam, aí fala The Ark. Aí a Dorothy fala, mas há 700 anos atrás, você não sabia nem o que era uma arca. Fui eu que criei esse nome. Fui eu que criei o nome. E aí, cadê meus direitos? Cadê meus dinheiros? Cadê? TM, do Chaplet. Cadê meus royalties? E aí o doutor fala, os monoides estão em controle desta arca. Desta vez. Hoje eles estão no controle, mas a ideia foi dos humanos, porque a Terra foi explodida. Aparece, né, que a Terra explodiu. No segundo episódio que a gente vê isso, que é quando a Terra morre. Que é o paralelo direto ali com End of the World. End of the World. A gente vê ela pegando fogo, meio... se mexendo até, né? Explodindo, né? Sumindo. Uma fumaça fora, você não traz. E aí o cara lá vira pro doutor e fala assim, que legal! Que bacana, tá abertas as portas, né? Gente, vocês querem vir? Pode vir. Eu gosto da ideia desse planeta estar populado com humanos. O Refusiano... Aliás, então, ele tem nome? Refusiano não, né? É só Refusiano que fica, não lembro. Não me lembro agora. Mas o Senhor Invisível ali, ele é fica super de boa. Ele é sussa, né? Não, ele é muito assim, tipo, legal, eu topo. Por que não traz um Refusiano pra um quadrinho? Só pra ele... Só pra ser só um balão flutuando sem nada. Não, eu ia achar maravilhoso. Imagina que maneiro. Uma história em quadrinho, sei lá, do 12, agora pela Titan, e ele consegue um Companion Refusiano. Nossa, ia ser muito legal. É esse mesmo cara, o Senhor Invisível. Já pensou? E aí é só, tipo, o desenho do Capaldi com o balão e um balão com nada desenhado embaixo. Assim, ia ser muito legal mesmo, Não, dessa maneira. É o tipo de coisa que a gente não pensa, né? Ainda mais em uma coisa gráfica, tipo quadrinho, que a gente pensa, tem que ser desenhado. E se fosse um cara invisível? Só essa ideia, Titan. Pega aí. Jogamos tá aqui, ó. Se quiser chamar a gente pra roteirizar também, tudo bem. E aí o doutor fala, beleza, vamos trazer os caras pra cá. E aí eles ficam, né, nessa viagem de ida e de volta. E durante isso que tá acontecendo, enquanto tudo isso está acontecendo, o Steven tá fazendo uma revolução lá e eles estão procurando a bomba. E o doutor descobre... A treta da bomba também. A treta da bomba também. Por quê? Porque... já em Refusion, já está rolando uma treta entre os monoides. Então, porque alguns monoides já foram pra lá, e aí tem uns caras falando que, vamos destruir geral, vamos matar o doutor, vamos matar os humanos, e tem outros caras que estão assim, gente... Deixa disso. Que é isso? Os monoides deixa disso. Desnecessário. Pra quê? Por quê? E eles falam, bom, é o seguinte, agora a gente tá entre a cruz e a espada aqui, por quê? A gente não vai deixar isso acontecer. Não? Pá! E aí eles começam a se matar. É monoide matando monoide. Aí começa monoide mata homem. Aí tem o puxa-saco lá, Minion. Tem uma hora... É muito escuro essa parte. Os humanos estão na nave, né? Eles estão em uma das naves de reconhecimento. Porque eles já estão fugindo já. Porque os monoides começaram a atacar fogo em tudo lá na nave. Aí o puxa-saco chega e fala, não, eu vou sair, eu tenho que voltar pro meu mestre, porque ele vai me ajudar. Meu mestre! Aí ele chega pro monoide, mestre! Aí, é que ele não fala nessa hora, né? Mas ele fala, mestre o caralho. Ele vai e mata o cara e acabou. Mata o cara. Tipo, não, você achou que você ia estar salvo só por puxar nosso saco? Não, a gente não tá nem aí pra você. Saco de monoide não é tão facilmente puxado assim, não. A gente vai destruir todos os humanos, você é um humano, tchau. A gente vai explodir a porra toda, e nisso, porque aí a gente já tá no último episódio, que inclusive o nome é The Bomb, a bomba. The Bomb. A gente descobre aonde tá a bomba, que é no lugar mais inteligente dali. Que é justo porque a gente descobre lá no começo que a estátua que ia ser feita dos humanos, não sei o quê, era feita da pedra gregoriana, né? Rocha gregoriana. A rocha gregoriana. Porque ela era uma rocha virtualmente indestrutível. Aonde tá a bomba? Qual é o lugar mais seguro pra meter uma bomba? No lugar que não pode ser destruído. Isso Tudo bem que aí, será que a bomba destruiria a estátua? Claro. É uma bomba. Sim, mas a pedra é indestrutível. Não, mas é uma bomba, né? Tudo bem, é uma pedra que segura muito. Pelo amor de Deus. A bomba tá dentro da estátua gigante de monoide. Essa é a parada. E aí o doutor descobre isso, e é legal que eles ficam se comunicando ali por
por videoconferência, né? Sim. Skype. É o Skype. Skype lá do futuro. FaceTime do futuro. E o doutor falou mais assim... ou menos, né? Porque pro Senhor Invisível no FaceTime não adianta, né? É só uma chamada. É só uma... Ele ligou a câmera e saiu. Ele não precisa do vídeo, ele só precisa do áudio. Esse cara, ele só poderia ser podcaster, ele não poderia ser um youtuber. Eu ouviria o podcast do Refusion, com certeza. Sim, do Senhor Invisível. Pô, gente boa. Refusion Cast. Mó gente boa ele. Não, e aí o doutor fala assim pro Steven, seguinte, tem uma bomba aí. Aí o Steven fala, a gente sabe. Tô ligado, tá ali, tá na estamos procurando. E aí, eu não lembro agora quem é que mata quem descobre, né, se é o doutor ou se é o próprio Steven. Essa é conjunta, né? Todos eles matam um pouquinho. E aí, tá na estátua, a bomba tá na estátua. Aí Steven, pode crer, não sei o quê. Mas como a gente vai tirar a estátua daí se ela é de uma porra pesada de pedra, já era. É absurdo. Que inclusive quando começa o pessoal a fugir, é nessa que o carinha escroto morre e tudo Exatamente. mais. E o Steven fala, não, mas não é possível, você não tem nenhum tipo de, sei lá... Pra desarmar, né? Pra desarmar. Cadê o esquadrão antibomba? Tipo, não tem nenhum cara do esquadrão antibomba miniaturizado aí, não? Né? Deve ter, com certeza. E aí, tipo, eles falam, a gente precisa tirar essa estátua daqui de dentro dessa nave. Porque essa estátua só pode explodir fora da nave. Até porque a nave, a gente tem que lembrar que a Arca em si, ela tá em rota pra Refusion. Se essa merda explode em Refusion, dependendo da força dela, o planeta vai pro caralho também. Porque qual era o plano? Vamos lá. Até os monoides se ferram. Exato. Porque qual era o plano dos monoides? Eles iam... A bomba tava lá, programada pra explodir. Eles iam... Só os monoides. Eles estavam mandando reconhecimento. É de boa em Refusion? Todos os monoides iam. Isso. E de lá eles iam explodir a nave, ou eles tinham calculado de algum jeito pra não explodir no planeta. Isso. Pra ela estourar. Eu acho que eles calcularam pra explodir antes de chegar. Então, não, mas não faz sentido. Eles provavelmente iam ter alguma coisa pra explodir remotamente. Por quê? Porque aí eles iam explodir os humanos. O lance essa bomba tá... Já começou uma treta generalizada, tem monoides se matando, e ninguém. E os monoides não estão todos lá, e já tem humano no planeta e tudo mais. Já deu errado esse plano. Cedo ou tarde, essa nave ia aterrissar em Refusion. E já era. A bomba ia explodir sozinha lá quando batesse o timer dela do forno. E ia explodir planeta, Senhor Invisível, monoide no tudo. meio também. Tipo, o plano já está muito errado. É um plano merda. O plano já tá dando errado. Sim, já tá tudo filha errada. Já tá tudo fora, porque o doutor e os seus amigos chegaram, porque né? O ponto é o... Como é que é o nome disso mesmo? Que tem até o 12 fazendo ele tocando guitarra tocando com os vikings, como é que é o nome disso? Anacronismo, é o anacronismo já da parada. É o anacronismo, tipo, esses caras nem deviam estar aqui. Porque eles que estragaram o nosso plano. E aí é isso, né? Eles conseguem dar um jeito de jogar a estátua para o espaço de forma que ela... Legal que o espaço... ele é visto como grande lixão, né? Tipo assim, joga os mortos lá. Joga na água, joga no mar, foda-se. Joga no espaço, joga no mar. Aí, tipo, quando eles tiveram o julgamento lá, né, no primeiro episódio, no segundo episódio, qual é a execução? Joga eles no espaço. Então o espaço é um grande lixão que tudo pode acontecer. Como o espaço é infinito, né? Enfim, mas é um plano que dá certo, né? A gente vê que o Senhor Invisível até ajuda nisso, né? Porque qual é o lance? O doutor, em dado momento, volta pra nave grande, pra Arca. Sozinho, em tese. Sozinho. Só que não, porque o Senhor Invisível está lá. Tá na nave. Ninguém tá vendo, né? Eu até brinquei, tem uma hora que ele tá sentado do ladinho, né? Isso, essa cena é muito boa. Todo esse lance dele ser invisível rende momentos de leveza, né? De comédia na série. Mais leve, né? E que o William Hart não tem que falar com nada. Né? Ele tá falando com Ele vazio. tá falando com uma voz. Não, e é muito engraçado porque ele tá lá sentadinho e tal, aí quando a porta abre, eu imagino que o Senhor Invisível deve ter, tipo, saído correndo assim pra dar jeito. Tanto que é ele que vai conseguir tirar a estátua e jogar pro espaço. Isso. Né? Só que é engraçado porque aí tem uma hora que todo mundo volta pra nave e começa a sentar. Aí eu brinquei assim, cuidado, vai estar no colo do Senhor Invisível. Vai sentar no colo dele! Mas ele já tinha saído. Ele já tinha saído, já. Então, outra coisa sobre os Refusions, então, que a gente descobre é que eles também conseguem levantar grandes pesos. Grandes pesos, né? Isso aí a gente pode justificar com várias coisas, né? A gravidade do planeta pode ser diferente. Ou, a gente não tá vendo eles, né? Às vezes eles eram muito... Não gigante que ele cabe na nave. Mas que ele pode ser rasgadão. Ou, às vezes, isso não é dito. Quem sabe eles não têm alguma habilidade telecinese. E eles levantaram. Isso não é dito, tá? A gente só vê a estátua flutuando. Especulando, flutuando indo pro espaço. Mas pode ser algo assim. Às vezes ele não levanta
com a força física, e sim com a força mental, ou com algum gadget dele, a gente não sabe. Pode ser também. Porque, né? às vezes, ele tá usando roupas e roupas invisíveis também. Então ele pode ter gadgets invisíveis. Ah, não, com certeza. Ou ele está nu. Será que ele tá usando roupa, gente? Não sei, invisível? Tá. A gente não sabe nem se ele é humanoide. É tipo no My Hero Academia, que tem a menina invisível, que ela é invisível, mas a roupa é visível. Aí fica a roupa flutuando. Fica a roupinha. Aí quando ela vai, fazer as coisas de super-herói dela, ela fica pelada. Ela fica nua, ela fica só de luva. Porque senão todo mundo vai ver que ela então, existe. Ela fica só de luva. Aí pra a pessoa poder ver ela. Aí quando ela vai, em ação mesmo, ela tira tudo. Tanto tem uma hora que ela tá fazendo uma prova lá, e aí ela tá toda invisível, e o cara vai parabenizar ela e encosta nela. Ai, meu Deus. Aí ele, meu Deus, você está nua, me perdoe. Que bobagem, Enfim, né? mas às vezes o senhor invisível tá nu também. Eu imagino que eles sejam humanoides porque eles dizem que as condições do planeta Refusion são muito parecidas com as condições da Terra, né? Ah, sim. A atmosfera, a gravidade... Não, a gente sabe que humano é que nem pombo, né, cara? Humano tem tudo que é lugar, ou parecido com humano, né? Pois é. Quando você vai pensar, a nossa... Eu não sei se é fisiologia isso, mas a nossa forma... Adaptável? Ela é mais adaptável, Eu né? acho que sim. E como esse planeta era próximo da Terra, parecido com a Terra, faz sentido a população ser parecida. Exato. Né? E aí esse é o plano, gente. O que acontece é que ele vai lá, ele tira a estátua da arca, a estátua explode no espaço explode. E explode. Com um efeito super legal. Com efeitos muito legais. E a arca aterriza de buenas no planeta. Viu como ela ia aterrissar normal? No planeta Refusion. E nisso, né, vários humanoides ali entraram naquela briga lá, se mataram. Sobrou uma de boa. Praticamente eles mataram a própria espécie, né? Então, teve uma guerra civil de monoide ali. Teve uma guerra civil de monoides. E todos chegaram em paz, tranquilos. E aí eles podem aumentar as pessoas miniaturizadas e popular Refusion. Mas Isso. não antes de tomar uma puxada de orelha do Senhor Invisível. Pois que ele fala assim, olha, tá tudo bem, o Refusion tá de portas abertas pra vocês, a gente é uma sociedade de boa, tô felizão de ter vocês. Mas vocês têm que aprender a viver em sociedade, os humanos e os monoides. A doutor fala, exatamente, porque lá atrás no passado, os monoides eram os escravos dos humanos. Na primeira oportunidade que eles tiveram, eles subjugaram os humanos. E olha o que aconteceu. E os humanos viraram os escravos e olha a merda que deu. Então, ou vocês aprendem a conviver, ou isso vai ficar se repetindo num ciclo sem fim e vai destruir o Refusion, que nem a Terra foi destruída. Essa é a moral da história, crianças! Exato. E gente, é exatamente isso que acontece. E eu gostei, assim, dessa resolução. Porque, um final feliz, porque né? é um final feliz. Tipo, eles conseguem deixar morte, os humanos em segurança num planeta que agora é o planeta dos humanos, porque não tem mais Terra. Refusion é a nova Terra dos humanos, Então, entre outras, né? Essa é uma nave, é uma arca de fuga, né? Devem ter outras que foram pra outros planetas, até porque a gente sabe que tem humano nascendo em tudo que é planeta. Em tudo quanto é lugar. E é isso, né, gente? E aí chegamos ao final desse arco, mas não sem antes o time Tardes voltar para a Tardes. Eles voltam finalmente, agora vamos embora da arca. Agora vamos, Quando eles estão indo embora, aí a gente vê que tem ali a cena da Dodo vai trocar de roupa, ela, olha, gostaram disso aqui, tá não sei o quê. Aí o doutor fala, ficou legal. Aí quando eles olham pro doutor, ele tá ficando invisível. Aí a Dodo fala, doutor, você tá ficando invisível. Ele, que bobagem, não fala idiotice, eu não tô normal. Aí o Steven fala, não, você tá mesmo. Tá mesmo. Será que é alguma coisa por conta lá da arca, não sei o que? Ele, não, isso é muito pior, estamos em perigo. E aí acaba e a gente tem já o gancho ali falando que o próximo arco, né, é o Celestial Toymaker. Sim! Que infelizmente recom, porque é um episódio arco, né? Enfim, muito visual. E a gente não tem ele. A gente não Dói tem pra ele. cacete. Obrigada, tá, BBC? Por perder. Tá? Pelo amor de Deus, viu? Enfim, deixa pra lá. Mas esse arco não tem recon, ele é mó legal. É uma arca. Aí é a arca da aliança mesmo, porque tem um monte de coisa boa nele. Pois E ele chegou ao fim. Pois é, mas vamos então às curiosidades. Sim, momento das porque curiosidades. O arco chegou ao fim, mas o podcast ainda não chegou. A galera, inclusive, cara, isso é muito bacana, porque a gente começou a fazer essa de curiosidade, meio que a gente não tem um planejamento, a gente falou, vamos falar umas curiosidades. A gente sempre gosta de a gente gosta de trazer um plus a mais. Um plus a mais extra, bônus, né? E aí o lance é que esses dias estavam comentando no grupo do Telegram, tipo, eu quero que chegue logo o DWRcast de The Ark pra saber as curiosidades sobre o elefante. O elefante. Como BBC. Então é legal, cara. É bom saber que vocês estão gostando de saber as curiosidades da época. É bacana, mais do que só o review, né? Com certeza. Então vamos lá, né? Algumas coisas a gente já falou aí no meio Fala de novo. da trama.
Mas vamos lá, né? Os monoides, né? Vamos falar dos monoides e do visual deles, né? Cabelo de Beatles. A gente já falou do cabelinho de Beatles. E do único olho. Pois é, o lance é o seguinte... Que é na boca. Esse único olho deles, na verdade, eram atores... que não eram monoides de verdade. Não eram monoides de verdade, eram atores britânicos. Mas era monoide de verdade ou tava fantasiado de monoide? Tava só fantasiado. Tá. E aí, eles fizeram um jeito do olho, na verdade, ser a boca. Então... Dá até pra ver, né, gente? É porque assim, o que seria a pálpebra parece uma boca. Então, na verdade, os atores estão com uma bolinha de ping-pong na boca. É na boca mesmo? É na boca. É mesmo? Não, é na boca. Caralho. Eles colocam uma bolinha na boca e desenharam olhinhos nessas bolinhas. Pupila, né? E isso acabou virando o olhinho deles. E o cabelo esconde o resto do rosto. Do olho. E a roupa deles vem até aqui pra cobrir o resto. É isso. Até aqui que não faz até no o pescoço. queixo, a altura do queixo. Caramba, é legal, assim que eles prático. É assim que eles foram feitos. Tanto que quando a gente tem os monoides já falando, tem os caras, os atores falando ali embaixo também. Sim. Com a voz modificada, verdade. A gente tem que lembrar que metade do arco eles nem falam, então realmente daria pra ficar na boca de boa. Exato. Caramba. É porque eu falei boca, porque realmente parece que é um olho dentro de uma boca no monoide. Isso. Mas saber que isso foi feito tipo real é muito engraçado. É real. Vamos lá, a gente falou também, né, que esse é o primeiro arco da Dodo Chaplet. Jack Lane lá. E no arco passado, que não existe, que existe Recon. Daquele jeito. E no início... inclusive é o que eles capricharam mais, porque não tem nada mesmo. Pois é. E no início desse arco, né, nos primeiros episódios desse arco, a Dodo tá falando com o sotaque Cockney, né, que é o sotaque do norte. De uma parte do norte, pelo menos. E aquele sotaque que Me em vez de my, friend. é me. É tipo o sotaque do Hagrid, né, do Harry Potter. Não era escocês? Não sei se ele era escocês, não. Então, na minha cabeça, o me, tipo, me lad, era uma coisa meio... Aliás, nem escocês, irlandês, porque a gente tem ali Leprechaun. Na Escócia também fala me, então, em alguns lugares. Em Leprechaun, o filme com o Warwick Davis e com a Jennifer Aniston. Jovem. Ele faz, né, um Leprechaun, o Warwick Davis, não, a Jennifer Aniston, e ele fala assim, where is me gold? Então eu pensava que o me, né, era só... É um Leprechaun, né? Irlanda. Mas aparentemente o Cockney também fala assim, né? Fala assim. E aí, no caso, o que aconteceu foi o seguinte... A Jack Lane fala assim, na real. A Jack Lane fala assim. E aí o roteirista fez todo o roteiro em cima desse sotaque da Jack Lane. Do tipo, ela vai falar assim. Ponto. Próxima frase. E aí, os caras viram que ela tava com esse sotaque assim. Não é os caras. Dá nome aos bois, porque essa merda é o problema... que falou que iria sair no arco passado e não saiu ainda. É o John Wiles, né, gente? De novo, que ódio que esse é o último arco dele creditado. É o último mesmo? Creditado, sim. Tá. Mas porque a gente sabe que ele é filmado na ordem, né? Não, durante a produção desse arco aí... Não, eles são filmados na ordem, eles não são comissionados na ordem. Comissionado que você fala é tipo editado, essas coisas. Não, né? comissionado é antes, é o trabalho do roteiro. Tipo, tá. A produção... Commission. Faz sentido. A produção dá para uma série de roteiristas ideias para eles desenvolverem. E só depois eles colocam na ordem de exibição e gravação e exibição. Tá. Então, assim, quando esse episódio foi comissionado, era do Wiles e do Tosh, mas eles já estão saindo. O Wiles é acreditado nesse arco, mas... O Tosh não, né? O Tosh não. Já é o Jerry Davis, que é o novo editor de roteiros. Glória. E o próximo, o Celestial Tollmaker, já é o nome inteiro do Neslod. Mas o Neslod já estava na produção do Arc Sim. Então, aqui Ele só é não a passagem de tocha. tocha. É a passagem. Então, assim, aí o Wiles viu... O Neslod é maneiro. Ele faz uns trabalhos bacanas. O Neslod é legal. O Wiles viu que a Jack tava com aquele sotaque. Aí ele tinha que arrumar algum problema, porque o arco é mó legal. Aí ele falou assim, esse sotaque não vai dar, não. Porque aqui... BBC, a gente é inglês. BBC de Londres, né? É pra mandar tomar no cu, né, É pra mandar tomar no cu. E aí, no meio do arco, tem que tirar o sotaque dela. E, inclusive, eles colocam isso na história, né? Tem uma hora que o doutor fala, minha criança, quando eu voltar eu vou te ensinar a falar inglês direito. Olha que horror. Tem uma hora que ela sai da cena, ele fala, é nessa hora, né? Ela tem que aprender a falar inglês. Tipo, depois eu vou te ensinar a falar inglês direito. Inglês, em gente, tese. pelo amor de Deus, sabe? É uma coisa... Traduz. Pelo amor de Deus. Não, é que assim, é perfumaria, entendeu? É ele querendo mostrar serviço e querer botar algum defeito no trabalho dos outros. Eu também acho. Entendeu? E aí, ao longo do arco, ela vai perdendo o sotaquinho e vai. No final, ela já tá bem mais polida, londrina. E vai tomar no cu. Não, de verdade, cara, eu acho é uma babaquice esse lance de neutralizar sotaque. Pelo amor de Deus, né? A gente tem ali, é uma grande crítica que eu tenho não crítica, mas assim, é uma coisa que eu fico, poderia ter deixado, né? Porque a gente tem o Sylvester McCoy, ele tem sotaque escocês. E manteve. Como tem que ter.
O Capaldi tem sotaque escocês. Até a Karen tem um pouco. A Karen tem. O Eccleston e a Jodie também. Tem sotaque do norte. Aí quando chega no Tenant, tudo bem que ali não foi babaquice. Foi uma escolha dele e do Davis, porque sim. Mas vamos fazer? Pode ser. Mas eu queria que tivesse mantido. Eu não gosto... Tipo, eu gosto de saber como é a voz. Claro, dependendo do papel, dependendo da série, do filme... Não tem como. Faz sentido. Mas Doctor Who é uma coisa tão autoral e é tão de qualquer lugar do planeta e do universo... gente. Que o que é sotaque, entendeu? Muitos planetas têm um norte. E você vê que hoje até os companions, né, da Jodie, a Yas e o Ryan tem sotaque... Foda-se, entendeu? Deixa assim. Bobagem. Pelo amor de Deus, sabe? Parabéns, viu, John Wiles? Parabéns. Mais uma pra sua lista de cagada, seu babaca. Pois é. O Peter Purves, que é o Steven Taylor, já disse em entrevistas que ele achava o visual dos monoides ridículos. Não estava errado. E não conseguia levar eles muito a sério durante as gravações. Eles eram meio toscos mesmo. Mas Colchades! Não, mas eles eram toscos mesmo. Mas é um tosco simpático. Como a maioria dos vilões da série clássica. Pois né? Você tá em Doctor Who. O que você queria, né, Peter Purves? Mas eu não vejo isso como um shade, não. É mais assim, correção. Brabo, Beatles Ciclope do Espaço. Foi mais ou menos isso, entendeu? A gente acha tosco também. Pois é. Muito bem, esse arco foi televisionado em março, mas ele foi gravado em fevereiro de 66. Então vamos aí pro dia 3 de fevereiro de 1966. 66. Produção de The Ark em Doctor Who. Olha aí. Aí o diretor, né, que é o Michael Emerson, ele encomendou um elefante. tá sobrando elefante. Um elefante bebê, né? Não é um elefante grande. Até porque, né, não seria daquele tamanho. Greyjoy, cabia uns elefantes bebê. Cabia uma mini, uma Mônica aí. A Cersei queria, você que não deu pra... Aí... Ele encomendou esse bebê. Não sei se vocês notaram, mas a gente tá gravando na época da última temporada de Game of Thrones. Se você tá ouvindo aí tá mega isso... datando. Se você tá ouvindo isso no futuro, tipo na época do The Ark, no passado tinha uma série chamada Game of Thrones. E aí começou a 8ª temporada dessa série e o mundo parou pra ver, a gente também, porque a gente gosta. E tem a personagem chamada Cersei que cria um elefante, é isso? É isso. Tudo bem, pessoa que tá ouvindo isso em 2020? Beleza? Se bem que 2020 daqui a pouco, né? Caraca, aí estamos no futuro. Meu Deus, a gente tá muito no futuro já. Você tá ouvindo isso em 2070. 2070, mas vamos ao futuro, né? No seu computador que flutua e você controla com a mente. É isso, tá? Beleza. Segue. E aí, né, Caralho, 2020 ano que vem, cara. Gente do céu. O Emerson encomendou aí o elefante bebê chamado Mônica. O nome do elefante é Mônica. Sim. E ele chegou em 3 de fevereiro de 66. E aí, que bonitinho. O Emerson falou assim... Estaciona lá no estacionamento lá da BBC, né? Dos estúdios do Ealing. Que ele fala estaciona, não é estacionar o elefante, né? Não, ele tinha... a van... era uma van, mas devia ser aquelas vans tipo de animal. Com lugar para o bichinho. E aí a BBC falou, não vai estacionar aqui não. Não vai dar não, senhor. Aí ele falou, não, mas é aqui. Pra filmagem, é Doctor Who, não sei o que, não sei o que lá. Ele... Mas o elefante não pode passar a noite aqui, você tá maluco? Não dá, é um bicho, não pode, cara. Senhor. O que aconteceu foi o seguinte... Ele não precisa ir pra casa com você, mas ele não pode ficar aqui. Aí a grande ideia foi o seguinte, o diretor levou o bebê pra casa. É isso. Saca aqueles filmes que tinham nos anos 90, que tipo... Os caras tinham uma casa e vinha um gorila e morava com eles. É tipo isso, só com um elefante. Então. O elefante não entrou na casa dele. Será que não entrou? Não entrou. Foi tipo Flintstones. Ele ficou com a trombinha na janela da cozinha, lavando os pratos. Aconteceu sim. Não, mentira. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Ele estacionou a van do lado de fora de onde ele morava. Sim. Ele mandou o motorista da van ir dormir num hotel. E ele passou a noite botando aguinha e comidinha pro elefante. E chamou o motorista de volta de manhã pra ir pro estúdio gravar. E depois que o arco acabou, ele ficou muito amigo desse elefante e virou animal de estimação dele. Mentira! Essa parte não é verdade, as pessoas vão acreditar. Não é verdade. Mas seria Frederico muito Pavão, bonitinho se pelo fosse. amor de Deus. Mas ele fez uma amizade leve com a Mônica ali. Mônica, bebê elefante. Ele teve que cuidar do bicho. Não, é mal bonitinho, cara. Não, é muito bonitinho. Elefante é um bicho muito de boa, cara. E engraçado que ela aparece tipo em uma cena, é super rápido. Na outra que aparece é meio bonecão. Meio bonecão. Mas, enfim... Mas é isso, tipo, eles tiveram que... Olha como já é legal, dedicação, né, cara? A gente tem, sabe por que eu falo do bonecão? Porque assim, quando a gente começa o arco, na verdade a gente tem 3 bichos, né? Tem a Mônica, a bebê elefante, tem o lagarto e tem o pássaro do Jumpscare. Isso. São animais reais. Mais pra frente no arco, não lembro exatamente em que episódio, a gente tem os monoides lutando com os bichos. E aí você vê que tem um monoide que pega o lagarto
E aí é um bonecão de lagarto. Aí é um bonecão. Aí tem uma hora que tá a Monoide se entrevando em porrada. Bicho foi machucado. Foi ferido. Aí tem uma hora que tá o Monoide caindo na porrada com um bebê elefante. E aí, óbvio, já não é a Mônica mais. A Mônica tá segura comendo a raçãozinha dela na casa do roteirista ali, né? Isso, é do diretor. do diretor, perdão. Que dó, né? Tadinho. E já que a gente tá falando de orçamento alto, porque, veja bem. Há 3 anos do Dr. Who não tinha orçamento pra nada. Hoje eles já estão trazendo elefante. E eles estão construindo sets incríveis. Veio do zoológico. Tá. Eles estão construindo cenários. Coisa levemente automatizada. Histórias com vários cenários. Porque esse arco tem um monte de cenário. Sim. Tem o cenário da nave. Da floresta. Tem a floresta. Que é na nave, mas é na floresta. Tem o Refusion, que é um outro cenário. O planeta. Quer dizer, você imagina o quanto que eles gastaram nesse arco. Sim. Foi uma puta produção. E aí, eles falaram assim, legal que vocês estão gastando nesse arco. Queimou o dinheiro todo nesse, hein? Ou seja, pro próximo vocês não vão mais poder gastar muito, Vocês queimaram tanto dinheiro nesse que eu vou ter que queimar os rolos do Celestial Toymaker. Pois é, pra piorar ainda teve isso. Então, pro Celestial Toymaker, né? eles falaram assim, gente, vocês me desculpem, mas não vai dar pra fazer... Não tem grana. O roteiro do Celestial Toymaker, inclusive, né? É muito bom, o roteiro é maravilhoso. Ele tinha em mente algo muito mais grandioso. A gente tem fotos e a gente tem reviews que falam que ele pecou e ficou mambembe no cenário. E tudo isso é por causa de The Ark. Porque basicamente... Porque The Ark foi grandioso demais. Eles gastaram muito recurso nesse, quando chegou no próximo já não tinha tanto. E eles falaram assim, mesmo assim deu um bom arco. Vocês vão ter que segurar no orçamento. Só que o Celestial Toymaker também era um arco que precisava de muito investimento. Porque tinha as máscaras do artesão, era uma loucura. Então, assim, um arco acabou sofrendo por causa do outro. Sim. Então é complicado. E como a gente falou, né, aí o diretor, ele teve essa ideia inovadora de filmar fora da ordem. Porque, veja bem, são vários cenários. Sim. Então vamos usar esse cenário aqui. E a Mônica não tá disponível o tempo todo. Isso. Então vamos usar esse cenário aqui, gravar tudo que é dele num dia. Aí a gente usa esse cenário aqui e grava todas as cenas dele em outro dia. Olha que inteligente, depois reorganiza. E essa foi a primeira vez na história de Dr. Who que isso foi feito. 3 Parabéns. anos depois da estreia da série. Qual era o nome do diretor mesmo? Esqueci. É o Michael Emerson. Mike. Parabéns, viu? E pra finalizar, a Radio Times chamou esse episódio de Doctor Who and the Space Ark. O que é muito louco, porque a gente vai ter um arco lá na frente já com o quarto doutor, que é o Ark in Space. The Ark in Space. The Ark in Space. E aí confunde um pouco, né? E aí todo mundo acha, tem várias pessoas que acham, que o nome desse arco é The Space Ark. Não, é The Ark, Arca só. Não é só The Ark in Space só daqui a uns anos. Só. Vai demorar. Daqui a uns bons anos. Mais de 10 anos aí pra frente, né? Então a Radio Times tem essas, né? Dá dessas de vez em quando. Não, mas aqui tem isso. Às vezes ele acha que tem mais de um título, assim, um é um título coloquial, né? Isso. Quando não é, na verdade. Mas é uma confusão comum. A gente tem que pensar que na época também que a Radio Times fez isso, não tinha o The Ark in Space. Então tudo bem chamar de Space Ark. Não tem problema nenhum. Até porque era um marco no espaço mesmo. Era um marco no espaço. É exatamente o que é, meio talvez óbvio. O The Ark in Space não seja The Space Ark justamente por isso. Sim. Com porque certeza. a gente tem que pensar na mão contrária. Exatamente. Esse episódio teve uma audiência baixa. Sério? Caramba. Sim. Um arco tão bom. E o arco anterior, né, que é o Massacre of São Bartolomeu. Ou só The Massacre. Só The Massacre. Ele também teve números um pouco mais baixos. Porque a gente veio de Daleks Master Plan, né? Então. Não é que eles foram baixos. É que em comparação com o arco gigantesco, foi, né? Na verdade, o The Ark teve, sim, números bem baixos. Foi a primeira vez que Doctor Who ficou abaixo do top 100 de programas mais assistidos da então semana. Então não foi só comparativo dentro do próprio Doctor Who, foi comparação geral. Tá. A gente tem os números de audiência. Caramba. O primeiro episódio, 5,5 milhões. É bem baixinho. É baixo. Aí depois, 6,9, 6,2 e 7,3. Então, pelo menos ele sobe, né? Ele sobe, cai um pouquinho e sobe de novo. Ele sobe. Ele tem uma progressão boa. Ele tem uma progressão boa, mas a gente tem que lembrar que os outros arcos mais... Os arcos maiores, principalmente o Master Plan... que não era um arco grandioso, né? Ele atingia número de 10 milhões, 9 milhões. De cara, né? Quando começava. Então, assim, 5 milhões... É baixo, pouco, é metade. Não, mas então, mas a gente tem que pensar que, tipo, pouco. Dalek vai vender sempre muito mais do que, tipo, a Arca. A gente tem que lembrar que episódio de Dalek, na maioria excessiva das vezes, aqui a gente teve The Chase, tinha Dalek, não tinha Dalek no nome, mas enfim,
tem Dalek no nome, as pessoas já vão ver de graça. Sim. Entendeu? E aqui não, tipo, a Arca. O que é a Arca? Sei lá, aí vê o Monoide, tipo, que não tem apelo ainda. É só monstro da semana. Tipo, se eu ver um Monoide hoje, aí eu vou a achar gente do vai achar caralho. legal, Mas naquela época, o que era o Monoide da fila do pão da Arca, entendeu? Pois é. Servindo, no caso, né? Porque no começo era escravo, depois os humanos serviam pra ele. Mas, o jogo virou entendeu? queridinho. Eu acho que é isso. O arco é bom. Você vê que ele vai crescendo a audiência, porque o pessoal começou a ver, tipo, vamos ver aí. Ih, é maneiro. Aí começa a indicar. Aí eles começam a crescer de novo. E tem a progressão. E a gente também tem que lembrar que a gente tá em 66, né? Já tiveram 2 filmes de Doctor Who com o Peter Cushing nas telonas. Já teve? Já teve já o rolou. Doctor Who, o 2150D? E ao longo deste ano... pelo mês, né? Por isso que eu tô... eu só tô fazendo a projeção do futuro aí, porque a gente vai ter o Hartnell cada vez mais a saúde deteriorando. Isso vai acabar refletindo, né, nos bastidores de Doctor Who. Vai ter mais substituição de Companion. Né, vai ter um monte de coisa acontecendo e eles vão ter que... O que eu tô falando assim, eles estão começando a ter que suar a camisa pra garantir uma audiência mais alta. Tá. E o The Ark já tá começando a mostrar isso. Não, e aí a gente vê, sacou? Em especial, por exemplo, por causa do ritmo do The Ark, que é um ritmo rápido, não acelerado, mas assim, ele é um ritmo dinâmico. E pra manter o Hartnell num episódio dinâmico demais, você vê que nesse episódio tem um monte nesse arco, tem um monte de episódio dele sentado, dele conversando, tipo, assim, o que o público quer ver tá mudando. A gente tem que imaginar que nessa época já tem Jornada nas Estrelas. Entendeu? Que é mais de ação em comparação... Ó, veja, Jornada nem é tão de ação assim, mas em comparação com Doctor Who, dependendo do arco, a gente já tem, tipo, filmes que são mais de ação e que seguem uma linha parecida. Então, assim, o pessoal... A dinâmica dos episódios vai ter que mudar. A gente vê que na Era Troughton, eles ficam muito mais rápidos, o Troughton corre bem mais. Quando chega na Era Pertwee, entra ação real mesmo, tipo luta. Porque é o que o público quer, né? E não só isso, os outros canais ali da Inglaterra, inclusive a ITV, que é a grande concorrente, tá começando a apostar em programas que vão puxar a audiência de Doctor Who. Então, eles têm que começar... É isso que eu tô falando, esse vai ser um ano de transição pra série. Sim, sabe como era uma coisa mais de... Tinha que ser mais dinâmico? Aí tem que lembrar que quando o Doctor Who nasceu, já tinha The Avengers. Pois é. Aí tem que lembrar que tem o peso de Avengers nessa história. Não, tem várias coisas que vão começando a competir com o Doctor Who, né? Então, vai ter que suar a camisa o pessoal aí do Innes Lloyd, não é verdade? E sua bem, ele sua bem essa camisa, né, eu cara? acho que sim. A gente vê que é o Innes que vai fazer a mudança, que vai fazer a transição. Né? É dolorida, mas a gente sabe que vendo aí a Big Picture é bacana, porque o Troughton é maravilhoso como doutor. Sim. Mas o pedido do Hartnell é sempre... É doloroso. A gente tá começando a chegar, né, nessa era e a gente vai começando a ficar tristinho. Lembrando por conta que ele regenera já no comecinho aí da 4ª temporada, né, Isso, então... e a gente tá no meio da 3ª, né? Rumando pro fim. Exato. Então é isso que tá acontecendo nos bastidores. Sim, e essas foram as curiosidades aí de The Ark. As curiosidades que tiramos dessa arca de conhecimento, que são as pesquisas que Dona Thaís Alves Pavão faz. De nada. Não é mesmo? Então, maravilha. Siga aí já dizendo a sua nota de Hartnell a Whittaker para a Arca. Eu vou dar Doctor Who e a Arca. Doctor Who e a Arca do Espaço. A Arca do Espaço. Do Space Ark. Olha, acho que esse arco merece um Tennant. Caraca, só? Caramba. Ué. Ok, não, tudo bem. Você dá a nota se você quiser. Ué, eu acho. Como a gente já falou aqui, né, esse arco, ele, tecnicamente falando, é um arco muito bacana, cinematografia legal, direção, assim, de ponta, qualidade. A gente tem também o primeiro arco da Dodo, que eu gostei da Dodo, eu gostei da personalidade dela. Sim. É uma pena que ela tem na cara que do tirar Monark, o sotaque. Ela causou uma comoção. Já chegou causando, maravilhosa. Eu achei ela bem simpática, eu achei ela bem ativa. Sim. Então isso é bem bacana. Gosto muito de Steven, sempre gostei. E é legal ver ele tomando a frente do tipo... Olha, é assim que uma companhia deve ser. Mostrando pra Dodo sendo tutor. Qual é o papel deles ali. Sim. É bacana ver ela ainda meio perdida, tipo, como a gente sabe que viajou no tempo, como a gente sabe que tá no futuro. Eu tô na Terra mesmo. Eu tô na Terra mesmo. Então, é legal ver esses elementos de primeiros momentos de uma companion, né? Sim. E eu gostei do plot de forma geral. Eu acho que todos os personagens ficaram em núcleos interessantes. Tá. Os Monoids são legais, Refusion é legal também e tal. Assim, como a gente sempre fala, é o melhor arco do mundo? Não é.
É o pior? Também não. Pelo amor de Deus, eu achei um arco gostoso, dinâmico, né, com um ritmo bem gostoso de assistir. E, por isso, minha nota Tenant. Eu acho que é isso aí. E você, Fred Pavão, sua nota pra The Ark, do Primeiro Doutor? Eu subo um pouquinho aí para Matt Smith, um 11º Doutor, um 11 de 13 para The Ark. Bacana. Por esse mesmo motivo que você falou, só que, eu não sei, eu gosto bastante desse arco. De novo, não sei se é o comparativo pra gente sair de uma bateria de Recon que é um saco, e aí você vê coisas se movendo, aumenta a nota, mas eu gosto, apesar de ridículos, eu acho o design dos monoides maneiro. Tipo, eu queria ver monoide, a gente teve aí Alpha Centauri. Eu gosto também, aí teve os Alpha Centauri voltando. Não acho ridículo, não. Não é ridículo bom, é engraçado. Aí tem os Alpha Centauri voltando aí agora já na era do Capaldi, no finalzinho. Eu queria ver os monoides voltando também. Pois é. Eu acho bacana, e eu acho legal o lance de ser um análogo ali da Arca de Noé. E tem, isso é legal. E tem o lance eles eram escravos e depois eles viram os que escravizam. Isso é bacana. E tem a lição de moral do Senhor Invisível. O Senhor Invisível é bacana pra caramba. Ele é bem legal. Eu gosto do personagem também. E tem um negócio que aí, claro, na época não tinha esse comparativo, porque só existia esse arco, mas eu vendo agora, conhecendo o que tem na série moderna, sobe minha nota. Por quê? Olha que bacana. A gente tem ali, eu falei o comparativo desse episódio com The End of the World, porque, é o fim da Terra, e em tese o nono tá vendo de uma perspectiva e o primeiro tava vendo de outra. Tudo bem, isso é bacana. Mas quando a gente pensa mais a fundo, comparem comigo. O que é ali todo esse plot dessa primeira temporada de Doctor Who em 2005? A gente tem ele chegando em End of the World no satélite lá, satélite 5? Satélite 5, acho. Satélite alguma coisa lá com o número. E a gente vai ver esse satélite aparecendo em outros pontos do tempo. Tanto que o final é nele no futuro. O que é The Ark se não isso? A gente começa o arco, tudo bem, numa escala menor pra 4 episódios. Mas a gente começa, em 2 episódios a gente vê a arca, depois a gente vê a mesma arca no futuro, com um plot que é amarrado com esse primeiro plot, até porque era no mesmo arco. História interligada. Então, assim, é bacana. Eu não consigo não comparar com o que a gente vê com o satélite lá em The End of the World sendo palco do finale também. Isso é muito bacana, né? Quando a gente olha em retrospecto, né? Então, assim, a minha nota talvez suba um pouquinho mais por conta desse ponto de retrospecto, sabendo que, óbvio, na época não tinha sido pensado isso. O que faz a nossa média fechar aí de Hartnell ao Whittaker, uma onzinha de Whittaker, um 10,5 de 13, bacana. que é uma ótima nota para um ótimo arco. Sensacional. E o que também é sensacional, o que também é ótimo, é a opinião de vocês. A gente sabe que The Ark era um arco que tinha uma galera esperando, então a gente quer ouvir a opinião de vocês. Para isso, como você faz para mandar mensagem para a nossa arca aí dos e-mails, que é o nosso e-mail deles? podcast@drrubrasil.com.br. Temos também aí presença em todas as redes sociais, como é o caso do Instagram, que estamos batalhando aí para chegar em 10 mil, vá lá e siga. Tem o Facebook, tem o Pássaro, que é um dos que, na verdade, né, são 2 pássaros, né, porque nós dois tomamos conta, né? A gente toma conta do Pássaro do Twitter, então são 2, se a gente parar pra pensar. São pássaros que vêm da arca, que é o Twitter do Dr. Who Brasil e todas as redes sociais. Qual é o user? @Dr. Who Brasil. Pois é, só procurar @Dr. Who Brasil, é só procurar Dr. Who Brasil, é sempre a gente, tem aquele nosso logo bonitão ali com a fonte nova da série e tudo mais. Então, se você não segue, apesar de eu achar isso meio difícil, vá lá e siga, que é muito bom, é uma ótima dica. E a outra ótima dica também é você sempre assinar a gente nos feeds, porque, claro, você pode ouvir pelo nosso site, né, www.drbrasil.com.br, mas, pra você não ter que ficar entrando no site pra ver se saiu dando F5, você pode assinar o feed ou no RSS ou no iTunes, ou seguir ele pelo Spotify, e ele chega quentinho do forno. Quentinho ali do forno! No seu aparelho móvel, no seu telemóvel de preferência. É isso aí. É isso mesmo. Então, por hoje é só, mais um Podcast Friday aí, revisando um arco da clássica, um arco que eu gosto bastante. O próximo, que a gente vai ter semana que vem, porque, lembrando, agora é um arco da clássica toda semana, né? O próximo já é Celestial Toymaker, que é um arco ali maravilhoso. Maravilhoso. Pena que é Recon de e novo. Perdido. E perdido. A gente vai chorar essas pitangas na semana que vem. Mas, de qualquer forma, terça-feira, estamos aí de volta. Claro. Não é mesmo? Minha esposa. Pois é, e o tema da terça-feira vocês vão gostar, vai ser bem interessante, mas a gente nem vai falar o que é, que é pra você, pra manter a expectativa. Pra manter a expectativa. Então é isso. Até terça-feira foi bom entrar nessa arca aí pra revisar esse arco maravilhoso com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer,
Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Caio Reim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.